Virada do Furacão, 3-2 contra o Botafogo na Arena da Baixada. O jogo com o maior número de gols, né? Dessas primeiras partidas dos jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Paulo César Vasconcelos e Pedrinho comentaram o jogo e vão analisar pra gente agora os melhores momentos dessa virada espetacular do Furacão, hein? 3-2, PC. Um primeiro tempo em que o Furacão foi mais predominante, mas não criava tantas oportunidades. Teve duas, uma num chute do Pablo e a outra nessa jogada cruzada sobre a área, saindo sempre pelo lado direito. Mas em dois movimentos o Botafogo chegou aos seus 2 gols, ambos com a participação dos mesmos personagens. O primeiro foi marcado pelo Tiquinho e o segundo pelo Luiz Henrique. E aí o Botafogo foi para o vestiário com 2-0 de vantagem. Mas esse Furacão, né, Pedrinho, é uma equipe acostumada a trabalhar na diversidade. É uma equipe que o placar desfavorável, ele não intimida esse time. Foi o que nós vimos no segundo tempo. É isso. Primeiro tempo, assim, estruturado na frente, com um pouquinho de dificuldade para criar as alternativas para chegar ao gol. No final do primeiro tempo, o Botafogo chega a 2 gols. Esse com o Tiquinho, numa bola parada, onde ele faz a leitura, se descola um pouquinho da marcação para fazer a finalização, e o outro com o Luiz Henrique, que a gente está vendo que teve muito mais funções defensivas do que ofensivas no jogo. E vai para o vestiário com um placar assim, cara, agora o Atlético vai sair para o jogo e vai proporcionar para a gente os espaços que a gente quer para usar ainda mais a velocidade. E não foi isso que aconteceu. Aconteceu só do Atlético sair para o jogo, mas o Botafogo não conseguiu pressionar o Atlético da forma que devia para usar o contra-ataque como arma. E aí chama muito o Atlético para dentro do seu campo. Fica rondando ali com finalizações, escanteios, até chegar ao gol, né? A gente está vendo o gol do Vitor Roque, para fazer a virada do jogo. As substituições feitas pelo Luiz Castro, as entradas do Marlon Freitas, do Eduardo e do Vitor Sá, não deram as respostas que ele imaginava, mas em contrapartida, o Vitor Bueno entrou muito bem e vai fazer esse belíssimo gol. E o gol acontece 1 minuto após a mudança no meio de campo do Botafogo e a marcação não está encaixada. O Furacão não conseguia finalizar dali. O Furacão tinha muita dificuldade em finalizar de meia distância e consegue pelo desencaixe de marcação. E depois, numa cobrança do Madison de bola pelo alto, o Fernandinho faz 3-2 no confronto, Pedro, que eu acho que está em aberto ainda. Né? Está em aberto, pô. O cara é muito pequeno, né? A diferença é muito pequena. E essa bola batida, assim, do Vitor Bueno é uma batida treinada mesmo, porque ele acelera o movimento, não bota muita altura, para não dar tempo do zagueiro atropelar pelas costas do Fernandinho. Ele faz aquela batida rápida para justamente ter antecipação. Mas foi um Atlético que teve uma imposição até pela atmosfera do segundo tempo. E no segundo gol, no gol do empate do Vitor Bueno, não deu nem tempo das 3 substituições dos jogadores se arrumarem. E aí a facilidade de chegar ao gol. E a gente viu aí o Fernandinho, né? O Vitor Bueno participando muito bem, fazendo gol, dando passe para gol. Fernandinho sendo decisivo, melhor em campo, né? Fazendo o gol da vitória. E teve um chute ainda, a gente viu há pouco, que o PR fez uma grande defesa. Exatamente. A grande questão que o Pedrinho trouxe o Botafogo foi para o vestiário com 2-0. Mas não conseguiu, no segundo tempo, encontrar espaços para explorar contra-ataque ou acelerar o seu jogo. Foi empurrado o tempo inteiro pelo Furacão para sua própria área. Obrigado, PC. Obrigado, Pedrinho. Felipe Diniz, é isso aí. Jogo da volta daqui a 2 semanas. O jogo vai ser no Newton Santos. E o Furacão tem a vantagem do empate. Pode até perder por 1 gol de diferença, que ainda leva a decisão da vaga para os pênaltis. Para o Botafogo, só resolve uma vitória por, no mínimo, 2 gols de diferença ou ir para o drama dos pênaltis, né? Um grande abraço, boa noite para vocês. Valeu, Rembrandt, PC, Pedrinho. Olha, esse time do Atlético Paranaense é mesmo o time da virada, hein? 4 viradas nos últimos 5 jogos, são 5 vitórias seguidas. 8 na temporada. 8 viradas no ano. Ele virou contra Coritiba, contra Botafogo hoje, contra o Atlético, contra o Flamengo e contra o Libertad. Só contra o Internacional, que foi 2-0, não precisou virar, não. Vamos ouvir os 2 treinadores, então. Começando com o Paulo Turra, técnico do Atlético Paranaense. E na sequência ouviremos também Luiz Castro. Foi uma partida, eu acredito que possa ter sido a melhor partida que o Atlético fez na temporada, por todo o contexto que aconteceu. Mesmo nós saindo atrás com 2-0, vale a pena ressaltar, no primeiro tempo, e eu não estou sendo exagerado, que o jogo, normalmente, era para ter sido, no mínimo, de 5 ou 6-2.
porque nós tivemos chances claríssimas, né? Nós tivemos 28 finalizações. O adversário teve 6. Só aí já dá para ter uma ideia de como foi. Então, não tem muitas palavras para falar do jogo que nós fizemos hoje, com toda a entrega, com toda a qualidade que a nossa equipe fez. Teve durante os 100 minutos, 100 e poucos minutos de jogo, e eu estou muito feliz. Hoje mais uma noite memorável para a história do Atlético. O quanto ali você acha que foi um mérito do Atlético ter conseguido criar essas oportunidades e o quanto foi, não sei se foi um despreparo ou o Botafogo foi surpreendido com essas jogadas? Obrigado. Houve uma diferença entre a primeira parte e a segunda parte. Nós tivemos uma segunda parte muito aquém daquilo que devíamos ter feito. Tivemos uma segunda parte sofrível. Sobre as bolas paradas que diz, estávamos preparados, agora o Paranaense conseguiu ter sucesso em cima daquilo que era o nosso momento defensivo na bola parada. Há também um mérito, há sempre uma ligação entre o mérito e o desmérito da outra equipa. Teve muito mérito daquilo que fez, da forma como alcançou, mas nós realmente cometemos erros naquilo que foi o nosso posicionamento defensivo na bola parada. Estávamos muito, como vocês sabem, nós desmontamos sempre o adversário, preparamos sempre, sabemos o que é que o adversário mais faz e a frequência com que o faz. Agora, há mérito por parte do Atlético, da forma como obteve os golos. Mas há realmente uma melhor primeira parte da nossa parte do que a segunda. A segunda parte ficou muito aquém daquilo que devíamos ter feito para levar um resultado mais positivo. Apesar de mais positivo, não um resultado positivo, porque o resultado é negativo para nós, embora a eliminatória não esteja fechada. Luiz, você trouxe uma escalação muito parecida com a que você usou contra o Atlético Mineiro, com o meio-campo, com o Gabriel Pires e o Lucas Fernandes, mas não conseguiu ter o controle da partida que você teve naquele jogo. Óbvio, são adversários diferentes, está num estádio diferente também, mas é que você acredita taticamente ou tecnicamente no jogo a ver o Atlético ameaçar muito mais o Botafogo do que o Galo conseguiu naquela partida? Sim, mas um jogo não tem nada a ver com o outro. Um jogo encerra de si mesmo a especificidade própria do jogo. Não estou com isto a dizer que o Mineiro que o Paranense é superior ou é inferior ao Mineiro. Não quero entrar por aí, nem vou fazer comparação de adversário. São jogos totalmente diferentes. O certo é que hoje, ao longo do jogo, não conseguimos controlar o jogo. Num ambiente difícil, nós sabíamos que vinhamos encontrar. O Paranense nos últimos 4 jogos nos últimos 5 jogos conseguiu virar 4 vezes. Há 15 anos que nós não ganhamos aqui e tínhamos como objetivo também quebrar isso que vinha acontecendo. Havia um conjunto de coisas que nós queríamos quebrar. Em determinada altura pensámos que poderia acontecer, sabíamos que teríamos de sofrer um pouco no jogo para que isso acontecesse, fundamentalmente ao longo da segunda parte. Sabíamos que o Atlético ia entrar forte e como entrou. Agora, o 2-0 é aquele resultado que nós gostamos de ter, que estamos a ganhar, mas sabemos se sofremos o 2-1, que há ali uma motivação muito forte da parte da equipa adversária e que nós vamos ter que nos unir muito para segurar. Não conseguimos fundamentalmente na bola parada, como disse o colega há pouco na questão que me pôs, fundamentalmente na bola parada sofremos muito. Tá aí o Luiz Castro tentando explicar a derrota do Botafogo. O fato é, não sei se vocês concordam, Mansur e Gonza, é que o primeiro tempo, 2-0, é um placar muito enganoso, né? Porque o Atlético Paranaense, até eu sou um crítico às vezes do futebol do Atlético Paranaense, que eu acho que ele pode jogar muito mais bola do que ele o rendimento recente, jogar. As oscilações não são compatíveis, apesar de vir de bons resultados, 5 vitórias seguidas. Mas o primeiro tempo do Atlético hoje eu achei muito bom. Bem melhor do que a média do Atlético nesse recorte aí, nesses últimos jogos. O Luiz Castro chamou de sofrível o segundo tempo do Botafogo. Acho que o domínio do Atlético no segundo tempo ele é muito grande. No primeiro tempo, acho que tem 20 minutos iniciais em que o Atlético, na medida em que pressiona o Botafogo, recupera a bola rápido para agredir, ele cria muito problema para o Botafogo. E o Botafogo tem a felicidade de encontrar o gol na bola parada no momento que ele começava a respirar no jogo um pouco. Ainda não tinha sido um time que tinha se assentado totalmente, mas ele encontra o primeiro gol. Não tinha criado praticamente nada até o gol, né? Foi praticamente a primeira bola. E depois tem o segundo gol no lance com o desvio. Logo em seguida. Mas aí, evidentemente, que o jogo até em termos de ânimo,
estabilidade dos times em campo, ele muda um pouco até o intervalo. Agora, o que me chamou a atenção foram duas questões relativas às mudanças dos treinadores, porque o Paulo Turra volta do intervalo, além do Vitor Bueno, que tem entrado bem quando entra nos jogos do Atlético, ele entra com o Madison, que tem muito boa participação em bola parada. E é o Madison quem desvia a bola para o Vitor Roque no primeiro gol. Isso. O Luiz Castro, que tinha rodado um pouco o elenco e não começou com o Eduardo, não começou com o Marlon Freitas, não começou com o Vitor Sá, colocou os três no 2-1. Nem o Marçal, né? O Marçal, mas o Marçal entra muito, ia entrar no finalzinho do Sim. jogo. Mas coloca os três em campo e sofre 2-2 um minuto depois da entrada deles. Mal eles tinham se assentado no jogo. E nenhum deles, na verdade, conseguiu ter impacto, porque o Botafogo foi empurrado muito para trás. Os dois pontos do Botafogo participando mais como defensores do que propriamente como escape para contra-ataque. O Botafogo teve muita dificuldade de jogar no segundo tempo. Vamos aqui colocar no papo Paulo César de Oliveira. Tudo bem, PC? Como é que você está? Bem-vindo ao Troca mais uma vez, meu amigo. Tudo bem, Diniz. Tudo jóia, graças a Deus. Boa noite para você, para o Mansur, que está de volta, né? Aproveitou bem as férias. O pessoal cornetar aqui, tinha gente defendendo. Não faz assim com o Mansur, ele é gente boa e tal. Tinha um monte de gente aqui defendendo o Mansur, que eu não posso fazer isso com ele. Os espectadores têm bom coração. É isso, mas continue mandando as suas cornetas aqui para o Mansur. É isso. Uma boa noite ao Gonzalez e ao pessoal que nos prestigia com a audiência. PC, vamos andar com a carruagem aqui. Temos dois lances nesse jogo, né, PC? Primeiro, um pênalti pedido pelo Atlético Paranaense em cima do Christian. É isso, aos 30 segundos de jogo, vale o debate, é uma jogada importante, que eu acho que tem elementos aqui para a gente poder analisar. Vou pedir para rodar, por favor. Olha só, o Christian domina a bola, tem essa disputa com o Di Plácido. Voaden vem em velocidade, faz o gesto, manda seguir, muito dentro da característica dele, que é de deixar o jogo seguir, de marcar poucas faltas. Teve o pedido de pênalti. O VAR, inclusive, recomendou a revisão e durante a transmissão surgiu uma dúvida se a recomendação era para pênalti, qual seria o motivo da revisão. Então, com o apoio aqui da nossa equipe, nós separamos lá e com a lupa, eu vou pedir até para voltar um pouquinho, por favor, para a gente mostrar o seguinte. Pode voltar mais um pouquinho para a gente ver a linha da área. Está aqui, ó. O contato foi fora da área. Ele está com o pé em cima da linha, a linha faz parte da área, mas o contato foi aqui na panturrilha. E vale o contato inicial, PC? Porque a dúvida de muita gente tem o contato, a perna vai indo junto com o chute do jogador que faz a falta. Isso. E me parece que a continuação chega à linha, né, da grande área. Ótima observação, Felipe. A regra diz que quando é uma falta por segurar, por agarrar o adversário, o árbitro considera aonde ela termina. Ou seja, se eu começo a agarrar um adversário fora da área e continuo agarrando dentro da área, a falta é aonde conclui. Para impacto, você tem que considerar qual foi o impacto que derrubou o jogador. Então, a ação do Di Plácido é aqui, fora da área. Esse é o impacto. Depois ele está naquela consequência ali na passada, mas o que efetivamente deslocou o Christian foi esse impacto que foi fora da área. E qual foi o motivo da revisão? A revisão ela foi recomendada para o Voaden analisar uma possível situação de clara de gol. Por quê? A gente vai depois, vamos mandar seguir, pode seguir, por favor, para a gente poder fazer uma análise da parte tática, do posicionamento dos jogadores. Olha só, o Voaden, o Daniel Bins, o VAR, recomendou a revisão, o Voaden foi lá, teve a revisão, ele está mostrando essa imagem por trás do gol, que não dá para ver linha, nada, mas ele está chamando a atenção, quando ele para aqui, ó, está indicando, contato fora da área. E depois o VAR continua recomendando a revisão para o Voaden poder fazer a análise tática do posicionamento dos defensores. O que eu chamo a atenção nessa jogada? É o posicionamento do Canóbio, que está totalmente livre. Paramos aqui, pode voltar só um pouquinho, por favor, volta um pouquinho, paramos aqui. Apesar da proximidade do Tietê, do Cuesta e também do Hugo, quero chamar a atenção para o posicionamento do Canóbio. Olha só, está aqui na meia-lua, Canóbio absolutamente livre aqui, e se o Christian não tem esse impacto aqui, essa bola é rolada para o Canóbio e a possibilidade do Hugo alcançar... Ou ele mesmo finalizar, né? Ou ele mesmo Era uma finalizar. Jogada dele dominar e já está na frente do goleiro, isso, né? Então eu concordo com a recomendação da revisão para análise de situação clara de gol, porque se a falta é dentro da área, só pênalti, como a bola está em contexto, você diminui a punição para cartão amarelo. Como o impacto foi fora da área, aí não tem mudança para diminuir a expulsão. Deveria ter expulsado a revisão. Agora, o Voaden, ele nem considerou falta. Se ele tivesse marcado a falta, entendesse como um ataque promissor,
pela proximidade dos defensores, ok, seria uma interpretação respeitada, né? Agora, não marcar nem a falta num pontapé na panturrilha, para mim esse é o maior erro. Ele até poderia entender, olha, não é uma situação clara de gol, é um ataque promissor, tem defensor aqui perto, ok, a gente poderia respeitar. Agora, não marcar a falta, porque quando ele vai ao VAR, essa é uma dúvida que muita gente tem, quando ele vai ao monitor, ele tem que sair com a melhor decisão, com a decisão correta. Então, ele não reinicia com o lateral. Ele vem aqui, o jogo com cobrança de falta. reinicia com cobrança de falta e aí a interpretação de amarelo, se for ataque promissor, ou vermelho. Mas eu entendo que pelo posicionamento do Canóbio e a configuração da jogada, com domínio da bola, com distância que era curta, posição dos defensores e a direção, era uma jogada para expulsão. Portanto, erro do Voaden nessa jogada. Olha só, e depois tem mais um lance do Júnior Santos, né? Onde o Botafogo pediu pênalti, né, PC? Exato, esse é um lance que a gente traz aqui, ainda continuando o debate do fim de semana, né? Sobre disputa, sobre impacto, sobre movimentação, disputa por espaço, ação que tem impacto ou não num defensor que é tão forte quanto o Thiago Heleno. A gente vê essa disputa com o Júnior Santos, nem foi o Thiago Heleno, né? O Alex Santana. O Thiago Heleno está na primeira... Mas parecido com o Corinthians de São Paulo, não, PC? Isso, exatamente, porque no final do movimento a gente vê por trás do gol que tem uma ação do Alex Santana ali com o braço direito, mas é disputa de espaço. E o Voaden, dentro da sua característica de mandar o jogo seguir, não aceitou a reclamação do pedido de pênalti, a decisão é correta, futebol é esporte de contato, olha só o braço direito lá, lembra um pouco aquela ação do Fagner, mas seguindo o mesmo critério que a gente teve no fim de semana, jogada normal, não houve